Pessoal, bom dia. Um prazer imenso, uma alegria muito grande estar aqui presente, compartilhando um pouco de experiência. Então, porque faz 30 dias a Alemanha, FIPAM, a IBA, aproximadamente 30 dias, a gente estava na Alemanha, participando da IBA, que é a maior feira de panificação e confeitaria do mundo, onde realmente a gente vê tendências, conceitos, e há algum tempo na minha vida eu tenho acompanhado essa IBA, né, e isso tem me ajudado muito. Então eu percebo o seguinte, eu tenho IBA de 86, eu dou uma olhada nos arquivos e até hoje me ajudam, né? Então é uma feira que literalmente inova, traz novidades, conceitos em todos os segmentos, seja vitrines, panificação, confeitaria e equipamento. Realmente a coisa é muito grande, é muito forte. Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente esse ano tinha 9 galpões, aqui nós fomos com 3, não é isso? 9 galpões, a proporção do tamanho da feira. Então trazer aqui e compartilhar com vocês é uma alegria muito grande. Espero que gostem no final. Vamos lá. Aqui. Ok. Bem, isso aí foi o comunicado, a confirmação da presença. Também eu tenho feito uns bate-papos também sobre panetone final de ano. Eu preciso pegar o macete aqui. Bem, nós vamos falar um pouco de massa madre. Isso na Europa não é novidade nenhuma, né? É só uma consequência de cada ano melhorar. É impressionante o poder da massa madre. E é no mundo, né? Não é Alemanha, isso é mundo hoje. Brioche é um momento do brioche, né? O Brasil hoje aceitou o brioche para valer. Eu acho que ele está entre os 10 pães mais vendidos no país. É impressionante a massa básica do brioche que você pode usar como criatividade. E é um produto de alto valor agregado. Venoceri, a gente chamava antes de semifolhado, croissant, mas essa é uma massa universal, né? E sem dúvida nenhuma eu vou mostrar algumas modelagens, e isso ganhou o mundo de uma forma muito, muito forte. E no Brasil também a gente percebe já uma tendência maravilhosa. Me surpreendeu na Alemanha agora a quantidade de sanduíches apresentados, na panificação como um todo, em vitrines. Pessoal, impressionante. E aí eu fico imaginando, a panificação tem o pão, ela tem os frios, tem vitrines. Eu acho que no Brasil tem um potencial muito grande. Você pega um pãozinho frios, o valor agregado que você vende do sanduíche, vocês conseguem ganhar bastante dinheiro. Então, sanduíche bem feito, com alta qualidade, eu trouxe isso para mostrar para vocês. Bem, pães cereais, que eu vou comentar sobre isso, também que não é segredo nenhum que a Europa é muito forte, né? Mas tem algumas novidades que eu quero compartilhar. Essa é a agenda. Não vou nem ler para não perder muito tempo. Eu tenho o quê? 40 minutos, não é isso? Já até avisaram ali, ó. Pessoal, eu sempre começo aqui, ó. Isso aqui é simples, mas é muito importante para quem trabalha no segmento. Depois de muito estudo, viajar muito treinamento, aprendizado, eu fui verificando ao longo do tempo da experiência que vocês verificam, os pães no mundo, eles são divididos em 3 segmentos. Eles são crocante, suave e doce. Pode verificar. Ou ele é crocante, ou ele é suave, ou ele é doce. No Brasil, aproximadamente, a gente fala que oficialmente tem 100 tipos de pães. Na Alemanha, registrado pela Federação Alemã, eu estive no museu também conhecendo, registrado 3.390 tipos de pães. A gente fala, meu Deus. Não, eu vejo um potencial imenso para o Brasil. Eu vejo como positivo isso. Eu acho que a gente tem que muito evoluir, colocar em prática e ser mais feliz, fazendo pães com melhor qualidade. Essa é uma tendência natural. Então, olha, suave e doce. Normalmente o crocante, ó, ele só recebe no máximo 2% de açúcar ou margarina ou manteiga. No máximo 2%. A farinha é 100%. Se eu aumento de 4 a 10, o pão fica suave. Um hambúrguer, um hot dog, um pão de forma e assim vai. Se eu aumento de 10 a 25, 30%, eu tenho o quê? Panetone, pão doce, colomba. Eu acho que essa é uma forma fácil de identificar os pães
né, ter intimidade com eles, que a gente sabe, um pão francês tem durabilidade um dia, no máximo 2. Se pega um hambúrguer, 5, 6 dias. O panetone, 30 dias no mínimo, 6 meses. Depende do processo, depende do que você aplica para proteger o panetone. Normalmente você protege ele fora, porque eu nunca vi um panetone mofado dentro. Então basta proteger e você tem uma durabilidade impressionante. Porque o panetone ele tem uma quantidade muito grande de açúcar, de gemas, de manteiga. Então a durabilidade dele é excelente. Se você protegeu a superfície dele, você vai ter um panetone com bastante tempo, né? Então é um conceito simples, mas é importante a gente fixar isso. Tem um cantinho aqui que eu aperto ele. IBA, maior feira do mundo de panificação e confeitaria. Caramba, maravilha. Tem uma ideia, 98 mil metros de espaço de exposição, 98 mil. 57 mil visitantes, 50 países, mais de 1.000 expositores. Até o final da apresentação eu vou aprender isso aqui. Bem, eu estou mostrando isso aqui porque stand da Iris na Alemanha, a Iris que é uma empresa alemã, eu estou mostrando porque isso, na minha opinião, foi os maiores destaques da feira. E eu vou mostrar por quê, tá? Então, foi um espaço de 700 metros, super moderno, espetacular, mas o que eles trouxeram de inovação, eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu coloquei aqui a Iris. Estou aprendendo o uso do vegano. Acho que há 10 anos atrás, eu não sei mais ou menos, eu já tinha vegano na Europa. Eu cheguei no Brasil, fiz um relatório para o meu presidente. Eu falei, olha, isso está acontecendo. Moinho grande de farinha, presta atenção. E agora eu chego lá, eu fiquei impressionado. A coisa cresceu muito. Saudabilidade, cada vez mais. Eu quero comer pães saborosos, com muita qualidade. Então hoje o recurso, né? Fermentação natural, boas matérias-primas, profissional com capricho, que ama a profissão, o proprietário com muito mais visão do negócio como um todo, né? Tudo isso ajuda muito. Então, malte, fermentação natural. E aí, nós precisamos, na verdade, cuidar do acabamento, né? Como a gente fazia na confeitaria, o pão também requer esse capricho, esse amor, para que ele fique realmente muito bonito. Maravilha. Massa madre, então, graças a Deus, está aí, é um sucesso, vem crescendo muito, muito. Nós temos número, tá, pessoal? Simplesmente dobrou nos últimos 2 anos aí a quantidade de pães vendidos, mas nós estamos começando no Brasil. Isso aí vai longe. Venoncerie. Bem, eu tenho certeza que muita gente aqui conhece a França, conhece. E a gente pensa que o croissant é francês, né? Tem algum francês aqui? Porque na última vez eu fui falar isso, ele quase me bateu. Olha. De onde surgiu o croissant, amigo? Ele falou onde? Ah, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Que assume isso, ó, francês merece palmas. Eu vou comentar isso. Graças ao francês chegou onde chegou. Capricho, atenção profissional e realmente transformou o croissant no que é hoje no mundo. Mas todo mundo acha que é francês. Só dando o aval é de Viana, é da Áustria. Pessoal, aí imagina o seguinte. Eu comentei, o croissant é uma massa básica, mundialmente falando. Eu fiz muito croissant. Em 1986 eu fui aprender croissant na França. Eu cheguei no Brasil me achando, né? Pô, agora você falei croissant, eu falei, isso demorou 30, 40 anos para explodir o croissant no Brasil, né? E agora sim, nós estamos aprendendo a fazer um croissant de qualidade. Pode melhorar? Tem muito espaço para melhorar. Mas tem umas empresas aí que estão fazendo croissant muito melhor do que antes, não estão? Nós estamos aprendendo. A partir desse momento, com essa massa básica, o que eu posso criar com a massa do croissant? Usar a criatividade. Isso aqui é alto valor agregado, isso é uma delícia.
Procura um recheio que você goste, que teu cliente goste. Explora isso com muita variedade. Ó. Bicolor. Aqui eu voltei, né? Espera aí. Beleza. Bem, aqui é só para reforçar a história, né, do croissant. No Império Otomano, na 1683, em Viena, na época o exército turco tentou invadir Viena e os padeiros trabalhando à noite perceberam o barulho, lógico que avisaram as autoridades afins, e na verdade, segundo a história, Viena conseguiu aquela batalha, graças ao padeiro, né, ganhar a batalha. E em homenagem, o padeiro fez um pãozinho meia-lua, que é a bandeira da Turquia. Sabiam disso? Então, vai nesse palma isso, pessoal. Bem, e aí, ó, isso aqui foi apresentado na Alemanha. Explorem bem. Hoje está a moda de pistache, todo mundo está fazendo, mas use um bom pistache. Ganache, chocolate, avelã. Usem matéria-prima de primeira qualidade. A massa vocês estão aprendendo cada vez mais. Outro pecado que eu cometia no passado, não sabia, não tinha tanta experiência. Achava que o croissant eu tinha que fazer no dia. Não é. Você tem que fazer a massa, deixa na geladeira tranquila. Vai descansar, vai dormir. No outro dia você finaliza. Faz as dobras. Porque o glúten relaxa. Ele não estoura. Ele fica com alvéolos, maravilhoso. Você consegue manipular a massa muito mais fácil. Então, quem faz croissant, prepare a massa, deixe em geladeira cobertinho, bonitinho. No outro dia você finaliza com calma. E usa a criatividade, né? Olha aí que maravilha. Espetáculo isso. Aqui com certeza é pistache, né? Está na moda, é muito forte. Tá bom. Já até me avisaram isso. Olha, quando você mostrar uma foto, segura. É porque o relógio fica avisando a cada minuto ali. Filho da mãe, ele não dá moleza. Esquece o relógio. Mas olha que coisa linda. Massa de croissant. Massa semi-folhada, né? O potencial que a gente tem para explorar isso numa vitrine é maravilhoso, é espetacular. O que mais? Aqui mostrei, né? Quer dizer, fruta vermelha, pistache, identificando se é chocolate, é chocolate. Muita moda do New York Roll, né? E hoje cada vez mais ele quadradinho, o cubo. Mais uma vez é usar a criatividade, né? Isso também o mundo começa a fazer para valer. Não, é muito interessante. Eu estava em Taiwan, fui numa padaria. Tailândia. Eu vi uma vitrine completa de croissant. Eu falei, meu Deus, onde eu estou aqui? Ó? Isso era maravilhoso, maravilhoso. De alto valor agregado. E olha, e modelagem, pão chocolate, né? A gente vê que é muito forte. E a gente pode fazer diferenciado, ó, croissants, pão chocolate diferente, né? O modelo, com recheio diferente. Maravilha. Então, croissant, pelo amor de Deus, chega amanhã na padaria, na doceira, prepara uma massa hoje ou amanhã à tarde, vamos para casa dormir. No outro dia, processe as dobras direitinho, com carinho. Você vai ter um dos melhores croissants, melhor do que o francês lá do meu amigo. Depende de vocês, depende de vocês. E o brioche, né? Brioche também é um produto que no Brasil, eu também fui para a França aprender e fiquei muito decepcionado, porque nós demoramos muito a captar a mensagem do brioche. Só que o brioche hoje é um sucesso absoluto, absoluto. Também, ó, os franceses não são brincadeira, parabéns, meu amigo. França não é fraca, não. Eu estudei na França, tá? Então, eu sou fã. O croissant surgiu na Normandia, na França, no século XVI, chamado de Brioche. Por que o sucesso do brioche, na minha opinião? Ela é uma massa relativamente neutra. O que significa? Eu posso passar geleia, eu posso fazer um sanduíche maravilhoso, não posso? E eu posso deixar ele neutro. Eu posso fazer um sanduíche? As hamburguerias que falem, né? Eu também posso. Então é uma massa que você tem que usar a criatividade para aquilo que o consumidor gosta. É muita coisa que você pode fazer com brioche, né? Nós estamos descobrindo isso agora.
Eu também não sabia. Seja trança, os modelos diferenciados, bisnaguinhas, né? Formas diferenciadas, brioche recheado em gotas. Olha a variedade. Tá dando tempo para fotografar? Uhum. Brioche na chapa, pessoal. Olha bem, se você está em casa, levou um brioche, sobrou 3, 4 dias, faz uma fatia, aquece ele, que maravilha, no café da manhã. Minha esposa é apaixonada, segundo ela, me ama, porque eu faço brioche para ela sempre. Não sei se é verdade, mas... Olha, recheado, né? Usa a criatividade. Então, é uma massa que combina com tudo bem feito, né? Um recheio de qualidade, um acabamento e a criatividade impressionante. E sem dúvida, sanduíche, né? Que hoje... Eu até esses dias falei, eu fui numa hamburgueria e eu estava na fila para pegar o hambúrguer. E normalmente é pão de hambúrguer, tradicional, né? Na hora a moça falou, não, nós temos opção, se o senhor quer pão de hambúrguer ou pão de brioche. Eu falei, o quê? Com certeza pão de brioche. Na hora, foi automático. Porque a sempre sabe da qualidade da massa, é outra coisa, né? Você aplica um recheio, é maravilhoso, a combinação é perfeita. Então, explorem bem brioche. E aí, eu falei dos sanduíches, né? Pessoal, nós produzimos pães em casa, não falei isso? A maioria tem frios, a maioria tem suco, tem refrigerante, tem tudo. Pegue pães especiais, não é só pão de hambúrguer, né? A gente aprendeu só pão de hambúrguer, não é, o contrário. E os alemães não mostraram uma quantidade impressionante de sanduíches. Pessoal, não coloquei tudo aqui, coloquei um pouquinho só para mostrar para vocês. Mas a variedade de sanduíche, e quanto custa um sanduíche desse? Num ponto de venda, olha o valor agregado. Você pode aquecer, você pode ser frio, né? A gente sabe na Europa, o pessoal almoça sanduíche. É uma perfeição completa. Carboidrato, proteína, né? Tem legumes, tem tudo. Um pão maravilhoso. Olha os formatos do sanduíche. Quero fotografar, foi muito rápido aqui. Maravilha. Aí, outro ponto que eu mostrei a Irix. Por que eu mostrei a Irix? Pessoal, a Irix entrou para valer pela primeira vez, eu não conhecia. O conceito Plant Basic, ele já existe, né? A gente está trabalhando muito hambúrguer, um monte de coisa. E na panificação, ele começa a realmente vir para valer. Num recheio, misturado com os pães. Olha, o que eu degustei de pães, nesse sentido, é impressionante. Então, isso está vindo muito forte. E a empresa Irix na Alemanha explorou muito isso, mostrou para todo mundo. Nós degustamos muito pães. E outra coisa que chamou muita atenção, além da variedade, né, que você pode extrair, uma coisa que chamou muita atenção, olha os pães, ó. Todos produzidos, é isso aqui. Saudabilidade, esse conceito muito forte, né? O que é? Brotos. Nesse momento, a tecnologia nos permite a fazer pães com brotos. Para vocês terem uma ideia, esse pão do meio aí, ó, tem 10 cereais de brotos. Mini brotos. O pão ficou uma delícia. Eu imagino que mais 1 ano, 2 anos, isso no Brasil vai começar a surgir. Com conceito de saudabilidade, saúde, pães saborosos, aqui tem tudo a ver. Então, eu aposto muito nisso aqui. E olha os pães. Pessoal, isso crocante é uma maravilha. Quentinho, espetacular. Maravilha. Brotos, não vão esquecer disso, é uma tendência. Saudabilidade no pão cada vez mais. Lógico que o tempo que eu tenho aqui mais, pães veganos, dava para mostrar muito mais coisa. Então a Europa sabe disso, está percebendo e está fazendo um trabalho maravilhoso. Tá, maravilhoso em relação a isso. A gente precisa estar atento. Confeitaria. Bem, todo mundo sabe, né, minha maior especialidade, na verdade, foi confeitaria. Eu comecei com 13, 14 anos, trabalhei em algumas confeitarias muito boas. Uma multinacional enorme me contratou, eu jovem, cheio de vontade, perceberam isso e me mandaram para 10 países. Vai aprender. Depois eu fui para o Lenôtre, estudei muito tempo no Lenôtre, realmente querendo aprender. Não ocupa espaço nenhum, é o contrário, te ajuda muito, né? E aquela história, não passar receita, ter medo,
Pelo amor de Deus, quanto mais eu consigo te passar informação, mais eu aprendo. Quanto mais eu repasso, eu aprendo. Eu adoro ensinar. Eu tenho 10 livros. Agora eu fazendo outro. Daqui a pouco tenho 12. Eu não recebo dinheiro desse livro. Não vou falar aqui o que eu faço. Eu não recebo. O que eu faço? Transmitir tudo que Deus me permitiu de conhecimento e repassar para as pessoas. Isso é muito legal. Eu posso ajudar, né? Então, ó, o que é a confeitaria? Né? Vocês devem conhecer isso muito bem. Bases, recheios e coberturas. Massa pão de ló, massa folhada, massa de biscuit, massa de eclair. São bases. O recheio, o que eu mais gosto, o que eu mais quero fazer, eu escolho, né? Então, base, recheio e cobertura. Lógico, tem algumas especialidades que a gente sabe, pudim e quidim. Mas a base universal é essa, né? Aí você tem os recheios, né? Que você pode fazer combinações espetaculares. Olha, o mousse é um recheio, né? Uma cobertura, o chantilly, o creme pâtisserie. Então, basta usar com bom gosto, né? Só entender, base, recheio e cobertura. O que nós precisamos, na verdade, é prestar atenção nisso aqui. Ó. Quando eu falei do bolo I Love You, Mamãe, Oxente My Love, nós não precisamos disso. Nós queremos um bolo super saboroso, uma massa bem feita. No Brasil, nós estamos usando muito pão de ló para tudo e só pão de ló. O pão de ló com chantilly e morango é uma delícia, mas para tudo não. Tem algumas coisas que eu quero um recheio mais consistente, recheio de nozes, recheio mais saboroso. O chantilly é muito importante, mas usar pão de ló e chantilly em tudo, infelizmente eu tenho falado isso, as padarias têm feito, tem que começar a prestar atenção. Quem está vendendo mais bolo hoje no Brasil é um mercado informal, com boleiros que estão fazendo muito bem uma massa. Isso cresceu muito no Brasil. E eu imagino, o estabelecimento que tem doceira, tem padaria, tem tudo lá, custo fixo. Não deixa isso acontecer, vamos prestar atenção no bolo. Bolos bem saborosos, bem feitos, bem acabados, bem definidos. E aí, como eu falei, o mundo, base, recheio, cobertura, o que nos permite o chocolate também, tá? O chocolate ele pode ser uma base, ele pode ser um recheio e ele pode ser uma cobertura. Não é isso? E ele transforma em arte, né? Olha o que ele faz. É espetacular, né? O visual, o acabamento, a estrutura, o sabor. Pessoal, tudo isso aqui na Alemanha, né, literalmente nas vitrines, isso aqui é foto de celular, tá? Só para você ter uma ideia, meu celular. E olha o visual, olha o acabamento. Que eu falei, tudo muito definido, frutas, tá, cada coisa, fruta vermelha, chocolate. Olha o acabamento. Isso sim, nós temos que estar atentos, porque se as massas são universais, os recheios também, vamos escolher o melhor recheio, o melhor acabamento, mas eu não tenho muita prática, tem que praticar, tem que fazer, tem que treinar. Ninguém sabe tudo, tem que treinar. Amigos, confeitaria aqui, moderníssima, que é uma olha pressão que vitrine. danada aqui. Tendência dos doces, mas se for perguntar para terminar, ela vai ficar brava. Olha o acabamento. Pessoal, olha aqui, ó. Impecável. Celularzinho mostrando o que eu estou falando, ó. As ideias Outra lindas, coisa que eu vou falar para vocês, que é importante. Maravilhosas. Teve as tortas, tudo definidas. De pistache, frutas. Pistache, fruta vermelha, avelã, etc. O sabor é maravilhoso, é simples. Tendência da confeitaria mundial. Que eu vou falar o seguinte, ó. Lindos, maravilhosos. Nós no Brasil, não todo mundo. Brasil. A gente pega um bolo muito grande, fatia o mesmo bolo e coloca 3 bandejas do mesmo doce na vitrine. Não vai vender tudo, acaba sobrando. Sobrou é você jogar dinheiro fora. Mão de obra, custo fixo, tudo. Não se joga produto fora. A gente tem que ter esse cuidado, esse carinho. Usamos processo para evitar jogar fora. Então o que acontece? Nós precisamos trabalhar antecipado. A confeitaria é muito assim. Você prepara as massas, os recheios, faz a pré-montagem de tudo, deixa em geladeira de gaveta. Geladeira de gaveta, mas eu não tenho. Manda fazer. Você pega aquela geladeira de açougue com uma divisória no meio, o que você vai fazer? Põe uma latinha de ervilha, o que você vai fazer na geladeira inteira? Manda colocar a divisória. Por quê? Massa folhada, eu antecipo, massa flora antecipo, pão de ló. No outro lado, eu deixo tudo montadinho. Chego de manhã, dou o toque, chego cheio de energia de manhã,
um toque maravilhoso e vou encher minha vitrina cedo. Você tem que trabalhar antecipado. Pessoal, não, mas tem que ser fresquinho na hora. Confeitaria não. Confeitaria gelada é muito mais saborosa. Quando sobra um bolo na nossa casa no outro dia de aniversário, nossa, esse bolo hoje está melhor. Sim, ele concentrou o sabor. Ele está gelado. Fica muito mais saboroso, não é isso? Então assim, trabalhar antecipado, com organização, o estoque fica lá dentro, não é lá fora. Lá fora é para vender, é para repor. Isso os europeus fazem muito bem, né? Fazem muito bem. E olha o acabamento. Ó. Você coloca aqui, olha, 1, 2, 3, 5 doces. 1, 2, 3, 4 doces. Não é 50 doces da mesma fatia. A gente precisa prestar atenção nisso. Você pode pôr fatia, sim, mas for outro sabor diferente. Deixa no estoque. Vendeu, repõe na hora. Isso é apresentado na Alemanha, né? Todas essas vitrines, essa exposição. Olha que espetáculo, que acabamento, né? É impressionante, mas isso dá vontade, né? Dá vontade de degustar, dá vontade de fazer, dá vontade de vender. Quanto tempo eu tenho? Esgotado. Tá bom, moço, estou terminando aqui. Mas ela gosta, ela está gostando. Pessoal, eu falei, tudo na vida, as bases são as bases, só isso? Mas assim como o carro, o computador, nossa roupa, tudo mudou, né? Por algum tempo está mais bonito, está mais elegante. Você não vê o chefe aqui? Feio pra caramba, cheio de roupa bonita, fica elegante. Então assim, o capricho, o carinho, o cuidado, tá? A bomba mudou. Olha a que a gente fazia, olha o que é hoje. Você pode dar de presente para alguém, você pode levar para casa uma sobremesa especial. Basta usar o quê? Carinho, capricho, acabamento. Principalmente um recheio muito bem feito. Pense nisso, recheio de muita qualidade, né? Porque a bomba, ela é neutra. Maravilha. O que aconteceu com a massa Flora? Isso aqui, a tortinha de morango tradicional nossa, né? Lembra? A tortinha de morango, de limão? Basicamente, a gente só faz isso. Trocou de roupa também. Eu posso fazer tortinha de morango, mas eu posso fazer muito mais. Variedades, modelos, acabamentos espetaculares. Dá esse visual incrível. Está terminando. 1000 folhas, a mesma coisa, pessoal. A massa base folhada. O importante, cozimento bem feito na massa folhada. Deixa ficar bem crocante, não é secar. Ele cresceu no forno, desliga o forno, abre a porta para sair vaporização. Você quer o folhado bem crocante. Tem que assar bem o folhado. Não é folhado cru, com umidade. Porque depois que vai aplicar recheio, a massa crua folhada é horrível. Então, asse bem a 1000 folhas. E aí você dá a criatividade que você quer aqui. E a mesma coisa os porcionados, né? Cada vez mais crescendo, cada mais evoluindo. E o que é importante, pessoal, use forminhas para padronizar. O mesmo tamanho, o mesmo recheio, a mesma massa. Deixe gelado, no outro dia acabamento, põe no ponto de venda. O que o consumidor quer? Está falando, a outra chefe dela já está pressionando. Só falta uma agora. Pessoal, olha, nós queremos isso, ó. Muita qualidade, muito sabor, muita alegria no bolo. Porque depois que você come o bolo, a gente fica bem alegre, não fica feliz? Vamos ser felizes, vamos fazer bem feito. Finalizando, a melhor coisa do mundo, pessoal, família. Olha que espetáculo.